Bora mergulhar num universo que, quietinho, está dominando as finanças do mundo todo. O trading algorítmico. Sabe aquela imagem clássica do corretor gritando na bolsa de valores? Então, pode esquecer. Hoje, a maior parte do mercado não é mais movida por gente. Mas qual o tamanho disso? Dá uma olhada nesse número aqui. 75%. Pois é. Segundo um relatório da Thomson Reuters, cerca de 75% de todas as negociações no mundo são feitas por algoritmos. É isso mesmo. 3 a cada 4 transações são feitas por computadores. Olha, tem uma frase do Albert J. Menkfeld que resume isso perfeitamente. Ele fala que é a substituição dos corretores de carne e osso pelos corretores automáticos invisíveis. É uma mudança de paradigma total, acontecendo bem na nossa frente, sabe? E quem pensa que isso vai diminuir está muito enganado. Pelo contrário, a previsão é que esse mercado cresça mais de 10% ao ano. A América do Norte está na frente, claro, mas isso já é um fenômeno global que movimenta bilhões. Ok, os números impressionam, né? Mas afinal, o que é esse tal de trading algorítmico? Vamos entender o básico. Simplificando bastante, é um método que usa matemática e programas de computador para tomar decisões de compra e venda numa velocidade absurda. Pensa assim, é como se fosse um manual de regras. Quando comprar, quando vender, por quanto, que o computador segue à risca, sem pensar duas vezes, para tentar lucrar o máximo possível. Mas por que essa troca toda? Bom, as vantagens são gigantes. Primeiro, velocidade. Nenhuma pessoa consegue competir. Segundo, precisão. É cirúrgico. Terceiro, aumenta a liquidez do mercado. E talvez o ponto-chave de tudo, tira a emoção humana da jogada. Sabe aquele medo, a ganância? Tudo isso sai. E de quebra, ainda reduz os custos. Na teoria, tudo isso é lindo, né? Mas na prática, como é que a gente sabe qual algoritmo é o melhor? Para descobrir, a gente vai dar uma olhada num estudo acadêmico que fez exatamente isso. Colocou os algoritmos para brigar, numa espécie de competição financeira. Então, a grande questão que um estudo de uma universidade portuguesa tentou responder foi justamente essa, a pergunta de US$ 1 milhão. Com tanta estratégia diferente por aí, qual delas funciona melhor de verdade? E para responder isso, eles pegaram um desafio bem específico. Será que um algoritmo consegue prever se o principal índice da Bolsa Portuguesa, o PSI 20, vai subir ou descer? O experimento foi bem direto ao ponto. Primeiro passo, escolher 3 algoritmos diferentes. Segundo, testar cada um deles usando os dados do índice PSI 20. E o terceiro e o último passo, comparar os resultados para ver qual estratégia chegou mais perto do que o mercado fez de verdade. Então, bora conhecer nossos 3 competidores. 3 jeitos bem diferentes de pensar que vão entrar no ringue para ver quem leva melhor. Para ficar mais fácil de entender, vamos dar uns apelidos para eles. A média móvel simples vai ser o retrospectivo. A abordagem de frequência a gente vai chamar de o contador de cartas. E a rede neural artificial, o cérebro que aprende. Vamos ver o que cada um faz. Nosso primeiro competidor, o Respectivity, é o mais basicão. Ele só calcula uma média do que já aconteceu para tentar adivinhar o futuro. Pensa que é como dirigir um carro olhando só pelo retrovisor. O segundo, o contador de cartas, já é um pouco mais malandro. Ele usa probabilidade, sabe? Ele calcula qual a chance do mercado subir ou descer, baseado em quantas vezes isso já aconteceu no passado, em situações parecidas. É pura estatística, como num jogo de cartas. E por último, o nosso terceiro competidor, o cérebro que aprende. Esse aqui é o mais complexo, o que exige mais do computador. É tipo um cérebro digital que aprende sozinho e começa a reconhecer padrões super complexos com o tempo. É, digamos, o peso pesado dessa luta. Ok, os 3 foram postos à prova. E aí? Qual foi a estratégia campeã? Chegou a hora da verdade. O resultado é... Olha só, o estudo mostrou que as estratégias mais simples, o retrospectivo e o contador de cartas, não foram tão bem. E por quê? Porque o mercado é bem mais complicado que isso. Elas simplesmente não conseguiram pegar a complexidade, os padrões escondidos por trás dos números. E o grande vencedor, sem sombra de dúvida, a rede neural artificial. A própria pesquisa diz, com todas as letras, a rede neural artificial utilizada é mais eficaz, porque a sua estratégia é a mais próxima dos retornos. Foi uma vitória de lavada para a inteligência artificial. Então, o pulo do gato aqui é por que o cérebro que aprende ganhou? Simples, porque foi o único que conseguiu de fato entender e imitar os padrões complexos, aqueles que a gente nem vê, do mercado.
Ele não só olha para o passado, ele aprende com o passado de um jeito muito mais profundo. Tá, beleza. Um algoritmo ganhou uma competição num estudo. Grande coisa, né? E daí? Bom, é aí que a coisa fica séria. Por que isso importa para todo mundo? Vamos dar um passo para trás e entender o que esse fantasma na máquina significa para o nosso sistema financeiro. Resumindo, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, trading algorítmico não é tudo a mesma coisa. Existem níveis de complexidade. Segundo, os sistemas que aprendem, que usam inteligência artificial, estão se mostrando bem mais eficientes. E isso nos leva ao ponto principal. Estamos vendo uma virada de chave gigantesca para sistemas que se gerenciam sozinhos, que aprendem sozinhos e que comandam os mercados. E isso tudo deixa uma pergunta bem grande no ar para a gente pensar. Conforme esses cérebros que aprendem ficam mais e mais inteligentes, mais e mais rápidos, quem é que está de verdade no controle dos mercados financeiros? É uma pergunta para um futuro que, na real, já começou.